A era de ouro de Hollywood nem sempre foi dourada. Ela escondia segredos inacreditáveis que às vezes surgiam após a morte de uma pessoa. Muitos atores tiveram vidas incrivelmente difíceis, mas ninguém chegou a saber. Atores mirins eram submetidos a horários exaustivos e mantidos aos padrões dos adultos. As cenas de ação não eram tão seguras e cuidadosamente feitas como são hoje. E os diretores não hesitavam em recorrer a um pouco de abuso emocional e físico, se isso significasse cumprir o trabalho. Cada centímetro da cabeça aos meus pés, arranhão, machucado, sim. Vamos dar uma olhada em alguns dos detalhes mais comoventes que o mundo descobriu após a morte dessas antigas estrelas de Hollywood. John Wayne. John Wayne dispensa apresentações. Ele foi um dos grandes durões da velha Hollywood. Quem, afinal, poderia encarnar melhor o espírito do ainda mais antigo Oeste? Wayne morreu em 1979 e, de acordo com seu certificado oficial de óbito, a causa foi parada respiratória e câncer gástrico. Câncer é sempre uma forma terrível de morrer, mas no caso de Wayne, há teorias de que sua causa de morte contou uma história ainda mais ampla e mais triste. Já em 1980, as famílias de John Wayne, Susan Hayward e do diretor Jake Powell estavam estabelecendo uma ligação chocante entre as mortes da velha Hollywood e o set de Al Conquistador, de 1956, aquele filme de gosto questionável que escalou Wayne como Genghis Khan. Vamos falar de números primeiro. Das 220 pessoas que trabalharam no local, 91 foram diagnosticadas com câncer até 1980, e 46 haviam morrido. Os sobreviventes estavam compreensivelmente certos de que isso tinha algo a ver com as 11 bombas, incluindo bombas radioativas, uma das quais era quase 3 vezes mais poderosa que a que destruiu Hiroshima, que foi lançada perto da localização do filme no ano anterior. Em uma entrevista à revista People, o diretor de saúde radiológica da Universidade de Utah, o Dr. Robert C. Pendleton, observou que, em média, as estatísticas atuais sugerem que cerca de 30 pessoas de um grupo de 220 desenvolveriam câncer. Com 91, acho que a ligação com a exposição no set de The Conqueror se sustentaria até mesmo em um tribunal. A sua cabeça traiçoeira não está segura sobre os seus ombros, nem a sua filha. Errol Flynn. Errol Flynn pode ter sido conhecido por seus filmes de aventura na tela grande, mas alguns de seus personagens mais icônicos não chegavam aos pés da realidade. Ainda assim, a carreira de Flynn sofreu um grande revés quando ele foi acusado de ter relações sexuais com 2 meninas menores de idade. E os anos que antecederam sua morte foram passados principalmente em reclusão e na companhia do álcool. Seu relatório de autópsia, através dos arquivos de autópsia, revela até que ponto sua estrela havia caído. Flynn teria procurado atendimento médico para dor crônica nas costas que piorava constantemente. E, de acordo com o médico que o tratou, ele desmaiou pouco depois de receber uma injeção para a dor. A então namorada dele, Barbara Adlant, carregava nitrato de amila com ela. Segundo o médico, isso confirmou que ele já tinha sofrido problemas cardíacos antes. Questões cardíacas foram apenas uma pequena parte dos achados da autópsia. Além de infarto do miocárdio, trombose coronariana e aterosclerose coronariana, o exame também encontrou diverticulose do cólon. A Cleveland Clinic diz que isso é bastante normal e relativamente livre de problemas e sintomas, mas mais preocupante foi o fato de que seus anos de uso pesado de álcool tinham levado à cirrose e degeneração gordurosa do fígado. No momento de sua morte, ele tinha um nível de álcool no sangue de 0,25%. A Universidade de Toledo diz que é quando a maioria das pessoas começam a se aproximar do coma. O médico que cuidou dele não notou nenhum efeito adverso, sugerindo que ele estava acostumado a esses níveis de álcool no sistema. O negócio no meu tempo. Dirija. Não mova suas mãos e vira devagar. Carole Lombard. Quando os Estados Unidos finalmente entraram na Segunda Guerra Mundial, foi de imediato uma mobilização geral. Isso incluiu vários nomes de primeira linha de Hollywood, e entre os primeiros a se inscrever para vender títulos de guerra estava Carole Lombard. Lombard foi uma das forças motrizes por trás do esforço de vendas de bônus de guerra do país, e também se tornou uma das baixas mais notáveis da guerra em território americano. Em 16 de janeiro de 1942, Lombard estava retornando para Los Angeles depois de um evento de arrecadação de bônus de guerra, quando seu avião caiu no Mint Potosí. Lombard morreu no acidente e foi posteriormente enterrada ao lado de sua mãe. Lombard estava tão arrasado que ele temporariamente virou as costas para Hollywood. Após a sua morte em 1960, ele foi enterrado ao lado dela. As equipes de busca que vasculharam o local do acidente de 22 milhas de comprimento recuperaram o corpo de Lombard relativamente rápido e, de acordo com seu certificado de óbito, via leilões Oak, seus últimos momentos foram inimaginavelmente horríveis.
A causa oficial da morte foi fratura do crânio, choque e fratura de todo o corpo, e queimaduras de terceiro grau em todo o corpo devido a acrobacias aéreas. Acidente de avião. Franklin D. Roosevelt emitiu uma declaração formal através da Variety, dizendo: em parte, ela trouxe grande alegria a todos que a conheciam e aos milhões que a conheciam apenas como uma grande artista. Ela é e sempre será uma estrela, que nunca esqueceremos ou deixaremos de ser gratos. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge abriu caminho para outras atrizes e artistas negras em uma época em que a segregação ainda estava em pleno andamento, e certa vez escreveu, via Vanity Fair, diante do que ela considerava um fracasso pessoal. Ela lutou para encontrar conforto em uma carreira significativa. Após anos de relacionamentos abusivos e pouco saudáveis, álcool e comprimidos, Dandridge morreu. Ela tinha apenas 42 anos de idade e seu certificado de óbito oficial através do Dead in Hollywood afirma que a causa foi intoxicação aguda por drogas e ingestão de tofranil, que o Ehrlich List diz que é tipicamente prescrito como antidepressivo. Embora essa tenha sido a decisão final, não foi a primeira. O legista, Dr. Theodore Curfey, foi forçado a fazer uma declaração pública retractando-se das conclusões publicadas no relatório de autópsia original. Ele disse, via o New York Times, que suas conclusões iniciais de que ela havia morrido quando um pedaço de osso de seu pé direito quebrado entrou em sua corrente sanguínea e causou uma embolia, estavam erradas. Em retrospectiva, agora consideramos isso um erro tático, ele explicou. E disse que o erro ocorreu devido à falta de um estudo completo e à pressão da mídia. Ele continuou incapaz de dizer se... Na noite em que Sal Mineo foi morto, o ator de Rebel Without a Cause estava voltando para casa após um ensaio de sua nova peça. Foi um grande acontecimento com o dramaturgo James Kirkwood dizendo, via o New York Times, mas minha admiração por ele é inexprimível. Ele era um profissional cujo talento cresceu ao longo dos anos. Um ator dedicado. E não há muitos desses restantes. Com uma única estocada de uma faca pesada, mais um foi tirado do mundo. De acordo com seu relatório oficial de autópsia, através de arquivos de autópsia, não havia dúvida de que ele foi assassinado. O ator de 37 anos foi morto por uma única facada, que perfurou seu coração e levou a uma hemorragia massiva. Testemunhas o ouviram gritar após o ataque e responderam mesmo enquanto ele sangrava até a morte fora de sua casa. Isso permitiu que a polícia obtivesse uma descrição completa, mas demorou 2 anos antes de terem conhecimento de um homem em Michigan que estava se gabando do assassinato. Ele não correspondia à descrição na época, mas com provas na forma de fotos que mostravam ele com um penteado diferente e testemunho da esposa de Lionel Williams. Williams foi preso, julgado e condenado. Natalie Wood. O que realmente aconteceu com Natalie Wood é um dos maiores e mais antigos mistérios de Hollywood, tornado ainda mais misterioso pelo fato de que seu então marido, Robert Wagner, estava com ela na noite em que morreu. Junto com seu co-estrela de Brainstorm, Christopher Walken, Walken tem sido notoriamente silencioso sobre o assunto de sua morte, que ocorreu depois que ela desapareceu do iate deles. Embora sua morte tenha sido inicialmente considerada um acidente, foi reclassificada como resultado de afogamento e outros fatores indeterminados. À primeira vista, muitos dos achados do relatório real da autópsia, através dos arquivos de autópsia, apoiam a teoria do afogamento acidental. Não havia sinais de estrangulamento, nenhum osso quebrado, e seus pulmões estavam cheios de água e líquido. A determinação do legista de que foi uma morte acidental está incluída. Mas, após o caso ser reaberto em 2011, houve uma mudança nessa decisão em 2013. O corpo de Wood foi recuperado junto com um bote. E embora houvesse dúvidas sobre se ela havia tentado voltar para a segurança do barco, a revisão do relatório da autópsia revelou que as unhas nunca foram verificadas em busca de sinais de luta. Isso foi particularmente preocupante, considerando que também havia menção de muitas contusões recentes, especialmente no antebraço direito, pulso esquerdo e pernas. Hematomas foram considerados como tendo ocorrido antes de ela estar na água. E aqui está a questão. Criticar o trabalho de um legista anterior é algo importante, e não é algo feito levianamente. Lucille Ball. Peça a qualquer pessoa para listar as maiores comediantes femininas da indústria do entretenimento. E Lucille Ball vai estar nessa lista. A causa oficial foi aguda.
ruptura da aorta abdominal devido à dissecação aórtica aguda e necrose cística da média da aorta. Então, o que tudo isso significa? A Biblioteca Nacional de Medicina diz que a necrose cística da média da aorta é caracterizada por lesões que se desenvolvem nas artérias do coração, e dissecção aórtica aguda é um rasgo no revestimento da artéria. É algo sério. É definida como um evento cardiovascular complexo com alta mortalidade imediata. Em teoria, essas condições precisam ser reparadas cirurgicamente antes do estágio final. Ruptura aórtica é oficialmente definida como uma verdadeira emergência catastrófica, e é uma condição que tem uma taxa de mortalidade de quase 100%. Em muitos casos, são tão súbitas quanto letais. E, no caso de Ball, elas acontecem em uma área diferente do coração do local da cirurgia. Aproximadamente 47 minutos de medidas de salvamento foram tentados sem sucesso. Ramon Navarro. Embora seja possível argumentar que não existem maneiras boas de morrer, há muitas maneiras terríveis e trágicas maneiras de morrer. Ele havia sido espancado tão severamente que se afogou no próprio sangue. Navarro, o ator nascido no México que se destacou em Ben-Hur, A Tale of the Christ, de 1925, lutou nos anos após seu auge como um impressionante ícone romântico no estilo de grandes nomes como Rudolph Valentino. E quando estava na casa dos 30 anos, a maior parte de seu trabalho era no teatro. Na época de sua morte, o homem de 68 anos estava morando em Laurel Canyon, e em 31 de outubro de 1968, ele cometeu o erro de convidar as pessoas erradas para sua casa. Eram os irmãos Thomas e Paul Ferguson, que foram a julgamento pelo assassinato e tiveram suas ações explicadas, em resumo, por sua mãe, que testemunhou, segundo a resenha do Los Angeles Times sobre Beyond Paradise, The Life of Ramon Navarro, de Andrei Soares, que eles acreditavam que ele merecia ser morto. Por quê? Porque ele era gay. Navarro pagou com a vida, em um assassinato horrível que o deixou espancado e amarrado, com feridas arranhadas em sua pele, afogando-se no próprio sangue. William Desmond Taylor. A morte do ator e diretor William Desmond Taylor foi bizarramente escandalosa, começando pelo fato de que, por alguma razão, levou cerca de 12 horas para alguém chamar a polícia. Quando chegaram ao local, era um pouco estranho. Embora seu certificado de óbito oficial, por erro silencioso, listasse a causa da morte como um ferimento à bala, os agentes que responderam foram inicialmente informados de que se tratava de uma morte por causas naturais. No inquérito, revelou-se que os exames iniciais foram estranhamente mal feitos. O subdelegado do legista no local primeiro insistiu que o homem, deitado de bruços, claramente havia morrido de uma hemorragia estomacal. E só depois de ser, digamos, pressionado a fazer um exame mais completo que ele encontrou uma ferida de entrada de uma bala de pequeno calibre. Embora a história mais provável só tenha surgido muito mais tarde, de que ele foi morto pela mãe da jovem atriz que havia capturado seus afetos, essa não foi o fim da história. Embora todos os seus documentos oficiais digam que o homem morto era William Desmond Taylor, ele não era. Seu nome era William Cunningham Dean Tanner, e ele havia fugido de sua família, ido para Hollywood e essencialmente desaparecido, até que, isto é, sua esposa o viu em um filme. Talvez sem surpresa, o caso ainda está sem solução, e de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, os seus registros relacionados ao caso desapareceram por volta de 1975. Sharon Tate. Os assassinatos brutais de Sharon Tate e seus convidados permanecem como um dos eventos mais chocantes na história de Hollywood. Quando a Time noticiou a investigação que começou imediatamente após a família Manson descer na casa de Bel Air, que se tornou cena do crime, eles citaram as forças da lei. Parecia um campo de batalha lá em cima. Esta é difícil. Não temos nada além de corpos. Mas mais tarde eles até retrocederiam um pouco e diriam que até mesmo a cobertura deles estava beirando o sensacionalista. Alegações foram feitas que acabaram não sendo verdadeiras. Então, o que era? O relatório de autópsia de Tate, através dos arquivos de autópsia, é uma leitura sombria, começando com o número absoluto de ferimentos a facadas. Além das 4 no peito dela, outras foram rotuladas de 5 a 16 e incluíam uma no abdômen, o que é importante, pois ela estava grávida no momento de sua morte. E outras 8 nas costas. A autópsia também revelou que várias das facadas provavelmente teriam sido letais por si só. Ferimentos, em sua maioria de cerca de 10 centímetros de profundidade, perfuraram seu coração, pulmões e fígado, levando ao preenchimento de sua cavidade torácica com sangue.
Tate tinha 26 anos na época de sua morte, e quando a Time mais tarde relatou sobre a então suposta conexão de Manson com os assassinatos, eles descreveram um culto místico, semi-religioso, hippie de drogas e assassinato liderado por um Mahdi demoníaco e barbudo, capaz de despachar seus seguidores, principalmente meninas com facas de caça, que se auto-intitulavam escravas do seu líder tipo guru, Marilyn Monroe. E imediatamente após a descoberta do corpo de Marilyn Monroe, começaram as especulações. Até os primeiros relatos sugeriam que ela tinha morrido por suicídio e relatavam que quando sua governanta percebeu que ainda havia uma luz acesa em seu quarto às 3 horas da manhã, ela chamou um médico. Foi o médico quem a encontrou, e entre 15 e 20 frascos de comprimidos na mesa de cabeceira. Outro médico foi chamado, a morte foi confirmada, e cerca de 1h30 depois, as autoridades foram acionadas. Estranho? Talvez, mas isso não foi o que mais chamou a atenção em seu relatório oficial de autópsia. Através dos arquivos da autópsia, o legista determinou que ela havia morrido por suicídio com base em algumas descobertas, incluindo os níveis de nematol e hidrato de cloral em seu organismo, e os frascos de prescrição vazios que ela tinha acabado de reabastecer. Além do exame médico, também foi montada uma equipe psiquiátrica para investigar o humor e o comportamento de Monroe nos dias que antecederam sua morte. As conclusões deles são de partir o coração. Aprendemos que a senhora Monroe frequentemente expressou desejos de desistir, de se retirar e até de morrer, escreveram. Em mais de uma ocasião no passado, quando decepcionada e deprimida, ela fez uma tentativa de suicídio usando sedativos. Nessas ocasiões, ela pediu ajuda e foi resgatada. É a nossa opinião que o mesmo padrão se repetiu, exceto pelo resgate. Pierangeli. Às vezes, a vida real parece mais com um filme. E esse é definitivamente o caso de Pierangeli. Nascida em 1932, ela foi descoberta pela estrela do cinema mudo Rina Deleguoro, depois que a então adolescente Angeli chorou ao saber que os peixes dourados que ela adicionou à fonte da estrela haviam sido descartados sem cerimônia. Ela continuou a atuar em filmes ao lado de Paul Newman em Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, de 1956, e a se apaixonar por James Dean. Esse relacionamento estava fadado ao fracasso, embora a história diga que ele estava esperando do lado de fora da igreja enquanto ela se casava com Vic Damone. Eles se divorciaram em 1958, e embora ela tenha se casado novamente, parece que ainda enfrentava seus desafios. Quando ela morreu em 1971, foi encontrada por um amigo que disse, via o New York Times, que ela estava em tratamento para uma condição estomacal não especificada. Embora a causa da morte tenha sido atribuída a uma overdose de barbitúricos, não ficou claro se foi acidental ou não. No relatório oficial de autópsia dela, via Celebrity Archive, o legista relatou insuficiência cardíaca aguda e miocardite focal e difusa inespecífica. Há algo mais também. O relatório diz que ela tinha um histórico de fadiga extrema e de obstrução parcial das vias aéreas por cabelo e roupa de cama. William Holden. Ninguém quer pensar em quão frágil a vida é, mas às vezes somos lembrados disso de uma forma de partir o coração. O ator ganhador do Oscar, que estrelou filmes como Crepúsculo dos Deuses, Inferno número 17 e A Ponte do Rio Kwai, William Holden foi uma presença constante em Hollywood por décadas. Isso era verdade tanto dentro quanto fora das telas, já que ele era elogiado por ser um personagem um pouco incomum na indústria cinematográfica. Ele era geralmente visto como um dos caras bons completos, agradável de se trabalhar e um homem de família dedicado que tratava todos igualmente bem. Quando ele morreu em 1981, as condolências incluíram as do presidente Ronald Reagan. Isso não é surpreendente considerando que Holden foi o padrinho de casamento dele. Embora os relatos iniciais da sua morte sugerissem que o Holden, de 63 anos, havia morrido de causas naturais, essa não é toda a história. O certificado oficial de óbito de Holden, conforme os arquivos da autópsia, afirma que sua causa de morte foi exsanguinação, algo que não é visto com frequência. A causa disso foi uma laceração contundente do couro cabeludo, e em uma entrevista ao New York Times, o Dr. Thomas Noguchi explicou mais detalhadamente suas conclusões. Holden também foi encontrado com um nível de álcool no sangue de 0,22, o que significa que ele estava altamente intoxicado e estaria ainda mais no momento de sua morte, já que aparentemente se passaram vários dias antes de ser encontrado. O cenário aceito é que ele tropeçou em um tapete, caiu, bateu a cabeça em uma mesa e sangrou até morrer devido ao ferimento. Uma das coisas mais comoventes encontradas no atestado de óbito de Jean Harlow, através dos arquivos de autópsia, é a sua idade. Ela morreu quando tinha apenas 26 anos. A causa foi infecção respiratória aguda e nefrite aguda, que é falência renal. O que poderia ter causado essa falência catastrófica dos órgãos?
falha em alguém tão jovem. Na época de sua morte, veículos de notícias internacionais relataram sobre seu falecimento e seu funeral, descrevendo o que se acreditava serem as causas. E havia muitas. Em pouco tempo, Harlow sofreu de queimaduras solares graves, uma infecção na garganta, gripe e uma cirurgia dental. Então, ela foi diagnosticada com um problema na vesícula biliar. Mas especialistas médicos modernos sugerem que a nefrite aguda listada em seu certificado de óbito tem um vínculo com algo que a tornou famosa inicialmente. Harlow morreu em 1937. E na época, a tintura de cabelo definitivamente não era o que é hoje. Para atingir o loiro platinado pelo qual Harlow era famosa, o cabeleireiro de Hollywood Alfred Pagano explicou uma vez, através da The Atlantic, o que era necessário. Usávamos peróxido, amônia, clorox e flocos lux. Você acredita nisso? A mistura era tóxica. Então não tente isso em casa. E isso significava que Harlow estava mergulhando seu cabelo em uma grande dose de ácido clorídrico e gás. O tratamento semanal teve algo a ver com a morte dela? Talvez. O gás foi associado a danos nos rins e, combinado com seus outros problemas de saúde, pode ter sido fatal. Jayne Mansfield. Talvez nenhuma morte em Hollywood tenha chocado tanto o mundo quanto a de Jayne Mansfield. Os detalhes são bem conhecidos. Foi numa manhã de junho de 1967 quando Mansfield e seu namorado, Sam Brody, estavam a caminho de Nova Orleans. Eles foram todos mortos, junto com o motorista e o cachorro, quando o carro deslizou sob um caminhão. E talvez ainda mais chocante foi que os 3 filhos de Mansfield estavam no banco de trás e sobreviveram. Não é de se surpreender que tenha surgido um boato de que ela foi decapitada no impacto. Dê uma olhada no certificado de óbito dela, através do Find a Death. No entanto, fica claro que isso não é verdade. Mas isso não quer dizer que não seja terrível. A causa oficial da morte foi um crânio esmagado com avulsão do crânio e cérebro, o que significa que sua cabeça inteira não foi removida, apenas a parte superior. Os rumores provavelmente começaram por fotos da cena do acidente que mostravam sua peruca, arremessada do carro. Neste caso, o horrível nem começa a descrever. E o rumor não era realmente necessário. A verdade já era suficientemente ruim. O New York Times não falou com o legista, mas sim com outra pessoa que tinha experiência direta com os restos mortais de Mansfield, o agente funerário, Jim Roberts. Ele disse, ela tinha muita maquiagem com ela. E eu usei tudo. Johnny Stompanato. Este é um pouco diferente, já que Johnny Stompanato não era um dos atores principais de Hollywood, nem um diretor famoso. Ele era um namorado associado à máfia de Lana Turner. Perguntas sobre suas conexões com a máfia não eram realmente perguntas. E quando chegou a hora da investigação e do inquérito sobre o assassinato dele, Mickey Cohen foi uma das primeiras testemunhas. Ele, no entanto, declarou, via Los Angeles Times, eu me recuso a identificá-lo como John Stompanato Jr., com o fundamento de que posso ser acusado de seu assassinato. A verdadeira história era infinitamente mais triste. Stompanato foi morto em 1958, e de acordo com seu certificado de óbito, através dos arquivos da autópsia, uma única facada atingiu seu fígado. O como da morte também foi listado, e simplesmente dizia, em proteção da mãe. Quando Turner foi chamada para testemunhar, sua filha de 14 anos, Cheryl Crane, já havia confessado. Turner disse que ele tinha um histórico de violência e frequentemente a ameaçava, lembrando que uma vez ele disse que podia te cortar só um pouco agora para te dar um gostinho disso. Turner havia avisado sua filha que estava planejando terminar o relacionamento. E quando ele a ameaçou novamente, sua filha se colocou entre eles. Turner disse, eu juro que foi tão rápido, eu sinceramente pensei que ela o tinha atingido no estômago. Pelo que eu me lembro, eles se aproximaram e se afastaram. Eu ainda nunca vi uma lâmina. A decisão final foi de homicídio justificável. Judy Garland. Poucos personagens são tão reconhecíveis quanto Dorothy de Judy Garland em O Mágico de Oz. Mas a história real da Estrada de Tijolos Amarelos foi a de uma vida inteira de abusos chocantes. E foi esse abuso que levou à sua morte em 1969, com apenas 47 anos. De acordo com o atestado de óbito de Garland, através dos arquivos da autópsia, a causa oficial foi... E isso realmente só conta parte da história. Nos anos posteriores, Garland, junto com seu frequente coprotagonista Mickey Rooney, foi aberta sobre as medidas extremas que o estúdio a obrigava a tomar para garantir que ela trabalhasse longas horas
E, parecendo, bem, da maneira que o estúdio queria. Tanto Rooney quanto Garland falaram sobre receber um fluxo constante de barbitúricos e anfetaminas para mantê-los trabalhando por períodos de até 72 horas. A dependência regular de pílulas, juntamente com dietas extremamente restritivas, começou quando ela tinha apenas 10 anos de idade. O legista que examinou Garland, Gavin Thurston, emitiu uma declaração através do The Guardian. Ele disse: ele também salientou que, ao contrário dos rumores que começaram quase imediatamente, não havia sinais de abuso de álcool ou vício, e nenhum dano ao fígado. Em vez disso, a culpa recaiu diretamente sobre um estilo de vida que lhe foi imposto antes mesmo de se tornar adolescente. Elvis Presley. Elvis Presley, o rei do rock and roll, deixou o mundo em choque quando faleceu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Oficialmente, sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco, mas a história completa revelada em sua autópsia pintou um quadro mais complicado. Junto à insuficiência cardíaca anotada no seu atestado de óbito, os médicos legistas encontraram vestígios de mais de 10 medicamentos prescritos em seu sistema, incluindo morfina, codeína, diazepam e barbitúricos. Elvis vinha lutando contra uma dependência de longo prazo de medicamentos, frequentemente prescritos para dor crônica, insônia e outros problemas de saúde exacerbados por seu estilo de vida exigente. Ele também lutou com ganho de peso e complicações de saúde que pareciam sair do controle nos seus últimos anos. Embora o ataque cardíaco possa ter sido a causa imediata, é amplamente acreditado que sua dependência de um coquetel de prescrições contribuiu para seu declínio. Os detalhes de sua morte levantaram sérias questões sobre o papel dos médicos de celebridades nas pressões da fama. Seu médico pessoal, muitas vezes apelidado de médico do rei, Feel Good, teria prescrito esses medicamentos de forma liberal, uma prática que não era incomum para estrelas da época. A morte prematura de Elvis serviu como um lembrete sombrio de como as exigências implacáveis da fama e o uso indevido de medicação podem ter consequências trágicas. Décadas depois, sua música ainda vive, mas sua morte continua sendo uma das histórias de advertência mais comoventes de Hollywood. Bruce Lee. A morte de Bruce Lee, em 1973, foi envolta em mistério e deixou fãs ao redor do mundo devastados. A autópsia revelou que ele morreu de edema cerebral, inchaço do cérebro, causado por uma reação alérgica ao analgésico Equagesic. A especulação correu solta, com alguns teorizando que sua morte estava ligada à insolação, jogo sujo, ou até mesmo a maldições sobrenaturais ligadas à sua imensa popularidade e supostos conflitos. No entanto, seu atestado de óbito cita morte por desventura, um termo legal que indica um resultado acidental e inesperado. Apesar das conclusões oficiais, permanecem perguntas, e sua morte prematura com apenas 32 anos continua sendo um dos mistérios mais duradouros de Hollywood, consolidando ainda mais seu status lendário. Bob Marley. O relatório de autópsia de Bob Marley revelou que ele morreu de melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele que começou sob sua unha do pé e eventualmente se espalhou para o cérebro e os pulmões. Seu certificado de óbito indicava que ele havia sido diagnosticado anos antes, mas recusou a amputação e o tratamento completo, aderindo às suas crenças rastafaris, que enfatizavam a santidade do corpo. Marley procurou terapias alternativas, incluindo tratamentos holísticos na Alemanha, mas o câncer continuou a se espalhar rapidamente. Sua morte, com apenas 36 anos, marcou a perda de uma lenda musical cuja influência transcendeu gêneros e fronteiras. Até hoje, sua recusa ao tratamento convencional provoca discussões sobre fé, medicina e as decisões que definem uma vida. Anna Nicole Smith. A morte súbita de Anna Nicole Smith em 2007 chocou o mundo. O relatório da autópsia revelou que ela morreu de uma overdose acidental de medicamentos prescritos, incluindo metadona e benzodiazepinas. Mais preocupante, o relatório toxicológico sugeriu que ela estava sob um coquetel de pelo menos 9 drogas diferentes, incluindo auxiliares de sono e medicamentos para a ansiedade. Sua certidão de óbito também notou infecções crônicas e sintomas semelhantes aos da gripe, que pioraram antes de sua morte. A tragédia foi agravada pela morte de seu filho, Daniel, em circunstâncias assustadoramente semelhantes apenas meses antes. Heath Ledger. Quando Heath Ledger morreu em 2008, as especulações correram soltas. A autópsia revelou que ele sucumbiu a uma intoxicação aguda de medicamentos prescritos, incluindo oxicodona, hidrocodona e benzodiazepinas, como diazepam e alprazolam.
A combinação causou depressão respiratória e parada cardíaca. Certificado marcou como uma overdose acidental, destacando os perigos de combinar medicamentos, mesmo sob supervisão médica. A morte de David Carradine em 2009 foi oficialmente considerada asfixia acidental. Encontrado em um quarto de hotel em Bangkok, as circunstâncias em torno de sua morte foram sensacionalizadas. A autópsia concluiu que sua morte resultou de asfixia autoerótica, uma prática que restringe o fluxo de ar para aumentar o prazer sexual. As descobertas chocaram os fãs, acrescentando um toque trágico e bizarro ao legado do amado ator. A morte de Brittany Murphy em 2009 inicialmente parecia natural, com a autópsia citando pneumonia, anemia e intoxicação por múltiplas drogas como causas. No entanto, seu atestado de óbito levantou suspeitas, e a especulação cresceu quando seu marido, Simon Monjack, morreu em circunstâncias quase idênticas poucos meses depois. Alguns teorizavam sobre mofo tóxico na casa deles ou jogo sujo, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada.